Tranquilo? Vamos em frente. O assunto agora é referência estática, ou popularmente conhecido como âncora. Também as pessoas também citam como referência fixa, tá certo? Então, no exemplo aqui, eu tenho agora outra planilha, um outro exemplo. Eu tenho um orçamento aqui de um plano de aulas de matemática, tá certo? Então, eu tenho aqui uma proposta de material a ser usado, o preço unitário de cada um, a quantidade que vai ser utilizada. Então eu calculo aqui o preço total, né? É o preço unitário multiplicado pela quantidade. Eu tenho os honorários do professor aqui, então e um total aqui do orçamento, tá certo? Eu quero colocar, vamos supor que eu quero que esses preços sejam dolarizados. Eu quero transformar o preço total de cada item em dólar, tá certo? Sei lá, a pessoa vai dar aula para lá nos Estados Unidos, em um outro país aí que usa o dólar, Argentina, sei lá. Por algum motivo ele quer dolarizar os preços. Então, o preço do dólar, né, também é usado uma regra de 3 simples, tá certo? Que tem que se basear, obviamente, numa cotação. Tá aqui a cotação do dólar. Essa é uma construção bem antiga, né? O valor do dólar está bem defasado, mas qualquer que seja o valor aqui, o que importa é o exemplo, tá? Os valores estão bem longe da realidade atual. Bom, pelas regras de 3 simples, eu cheguei à conclusão que o preço em dólar vai ser o preço total, que é o conteúdo da célula E5, dividido pela cotação, que é F2. Mas percebam que eu preciso dolarizar todos os itens também. Volto a frisar. Um orçamento pode ter aqui meia dúzia de itens, mas pode ter 60 itens. Você pode fazer um orçamento de uma obra, de uma construção civil. É muito item. Eu conheço planilhas de orçamentos que tem 800, tem mais de 1000 linhas, porque é muito detalhe a ser controlado. Então, esta fórmula aqui precisa ser replicada para os demais itens, mas até onde aprendemos, quando eu replico a fórmula E5 dividido por F2, daqui dessa célula, E5 dividido por F2, que está na célula F5. Se eu replicar para F6, o E5 aqui vai virar E6. O F2 aqui viraria F3. E isso incorreria num erro. É um erro. Nesse caso específico, eu preciso dividir cada um dos preços totais pelo conteúdo da cotação, que é a célula F2. Então, esse divisor aqui tem que ser fixo para toda a replicação. O que vai variar aqui vai ser o dividendo, vai ser o valor a ser dividido. E5 aqui tem que ser E6, E7, E8, E9 e E10 na replicação. O divisor F2 tem que ficar fixo. Então, por isso, nós fazemos isso aqui, ó. Antes da letra F e antes do número 2, nós colocamos o que a gente chama de âncora, que é esse símbolo monetário cifrão aqui. Detalhe, o cifrão aqui não tem nada a ver com valor monetário, nesse caso. Não tem nada a ver porque o valor aqui é dinheiro. O cifrão aqui é o símbolo da âncora. Vai dizer que eu vou deixar fixo a referência à coluna F e também fixo referente à linha 2. Nesse exemplo aqui, como eu estou fazendo uma replicação vertical e eu não estou saindo da coluna F, seria desnecessário eu ancorar aqui a referência à coluna F da célula F2. Mas não está errado eu ancorar, tá certo? Repito, eu poderia colocar aqui E5 dividido por F cifrão 2 e não cifrão F cifrão 2. O resultado vai ser o mesmo nesse contexto, porque eu estou fazendo uma replicação apenas vertical. Eu estou me mantendo numa mesma coluna, ok? Então, eu estou explicando aí o significado da âncora, o que eu acabei de dizer, para ficar mais fácil, você revisar, se for necessário, voltar a esse trecho, tá? E o resultado está aí. Eu aterrizo de novo no quadradinho aqui, que é a alça de preenchimento, arrasto até embaixo e o resultado está aqui. Todas as fórmulas aqui estão alterando, dinamizando, né, as referências ao que está na coluna E, mas deixando fixo a referência à célula F2. Está aqui a explanação.
Se não fosse utilizada a âncora, as fórmulas seriam essas aqui e estariam erradas, né, no nosso contexto. Então, vamos agora para o assunto vínculos, tá? Tá bem corrido, pessoal, mas é um resumo, tá legal? É um resumo para você ter uma noção melhor, tá? Utilizando aí um pouquinho do tempo, tá? Para não ficar muito cansativo também. O assunto agora é vínculo, né? Então eu tenho um outro exemplo aqui. Eu tenho aqui um resumo de uma movimentação de estoque, por exemplo. Então, reparem aqui que eu tenho planilhas aqui. O Excel, na verdade, quando você diz eu abro uma planilha do Excel, na verdade você está abrindo um arquivo que pode ter uma ou mais planilhas dentro dela, tá certo? E assim também vale para os outros softwares de planilha eletrônica. Então, nesse exemplo, eu tenho aqui duas planilhas. Eu estou posicionado na planilha chamada 7/2010, setembro de 2010. Eu tenho um resumo de estoque aqui. Eu tenho o estoque inicial do mês de setembro. No início do mês eu tinha esse estoque na minha loja. Durante o mês entraram essa quantidade e saíram essas quantidades. Entraram aqui, eu comprei para o estoque e vendi essas quantidades aqui. Então eu tenho, consequentemente, um estoque final. No final do mês, fechou o mês, eu tenho esse estoque final, que é o estoque inicial, mais o que entrou, menos o que saiu. Uma fórmula simples aqui seria igual B5 mais C5 menos D5. Simples. Coloquei, eu estou a forma e repliquei. Perfeito? Bom, nesse exemplo, o que vai acontecer? Quando chegar o mês de outubro, o mês seguinte, eu quero estabelecer um vínculo entre o estoque final do mês de setembro e o início do mês de outubro. Concordam que esses valores têm que ser iguais? O estoque inicial do mês de outubro vai ser igual ao estoque final do mês de setembro, né? Faz sentido isso totalmente. Percebam que eu estou explicando isso aqui nesse balão, perfeito? Vamos em frente. Eu estou em setembro, tenho um estoque final calculado por fórmulas, tá? E eu vou ter o estoque inicial em outubro aqui construído. Como é que eu faço isso? De início você pode pensar, eu vou selecionar essas células aqui do estoque final de setembro, copiar e colar aqui no estoque inicial de outubro. Vai dar erro, pessoal. Primeiro, porque esses valores aqui são fórmulas. Então, se você copiar fórmulas de uma coluna E para uma coluna B da outra planilha, vai dar erro, ele vai alterar as referências, tá? Você poderia copiar esse estoque final também e colar aqui como algarismos, como números. O Excel permite isso. Você copia fórmulas e cola aqui números, ou seja, aqui não vai ser colado fórmula, vai ser colado resultado, número puro e simples. Você pode fazer isso, mas não é o ideal, tá? Eu vou explicar daqui a pouco por quê. Bom, então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar na primeira célula aqui, na célula B5 da planilha de outubro de 2010, eu vou botar uma fórmula. A fórmula é essa aqui, ó. O conteúdo dela vai ser igual o nome da planilha, o sinal de exclamação, que é um caractere separador, e a referência à célula F5. O que eu estou dizendo? Que na célula B5 da planilha de outubro, o conteúdo dela vai ser igual à célula E5 da planilha de setembro. É assim que se constrói, tá? O sinal de exclamação serve como um caractere separador, né? Separando o nome da planilha com a referência à célula em questão, ok? Em seguida, o que eu faço? A replicação. Por quê? O que é E5 aqui vai virar E6 na linha de baixo, E7 na linha de baixo, assim por diante. Reparem que o 2010 aqui não vai virar 2011, não vai virar 2012. Por quê? Porque o 2010 aqui faz parte de um nome de uma planilha, não é uma referência a linhas. Já o número 5 aqui faz referência à linha 5 que está na célula E5, a referência da célula E5. Esse 5 aqui faz referência à linha 5. Por isso que aqui muda e aqui não muda. Perfeito?
Então, é isso que eu estou explicando aqui. Qual é a vantagem de se estabelecer o vínculo? Então, no exemplo aqui, eu estou dizendo o seguinte: eu vou supor que na célula C5 da planilha de setembro, tá? Esse 13 aqui, ó, entrou 13 pares de tênis olímpicos base 38, tá? Sei lá, um negócio desse tem dois valores iguais aqui, eu não sei porquê. Mas são, sei lá, são diferentes. Eu tenho 13 aqui. Houve um erro. Houve uma auditoria lá e esse número aqui não é 13, é 15. Então foi alterado o número de 13 aqui para 15. O que vai acontecer? O estoque final de setembro vai ser alterado para 36, não é verdade? É o que eu estou dizendo aqui. Ora, se o estoque final de setembro foi alterado para 36, o estoque inicial de outubro tem que representar a mesma informação. Aqui então tem que virar 36. Então é por isso que é melhor você usar o vínculo aqui, esta forma, ao invés de copiar as fórmulas e colar como números aqui. Porque senão, se você alterasse aqui, teria que alterar os meses subsequentes. Tá? Essa é a vantagem. Você tem a informação amarradinha. Se alterou de um lado, altera do outro automaticamente, sem você precisar fazer isso manualmente. Muito bem. Bom, vamos falar agora da função SI, que só para variar é um recurso importante do Excel. Bom, eu vou pegar aqui um exemplo clássico. Eu tenho uma planilha de notas. O professor está controlando as notas e as médias, situação do aluno, através de uma planilha. Está aqui. Posso usar a planilha? Posso. Nas linhas eu tenho o nome dos alunos. Nas colunas, os argumentos, né? Os componentes, né? De cada uma dessas informações do aluno. Tá? São as propriedades de cada aluno aqui. Perfeito? Então eu quero calcular qual é a proposta. Eu quero colocar a situação final do aluno aqui. Da seguinte forma. Quem tira a partir de média 7, quem obtém a nota acima de 7, 7 ou acima dela, ele está aprovado automaticamente da disciplina informática básica aqui. Caso contrário, se a média dele não for 7 ou maior que 7, ele vai para a recuperação. Então, minha gente, a função SI, ela é uma reprodução fiel do que acontece no nosso cotidiano, reproduzido aqui na computação. Então, por exemplo, você vai sair para ir para a escola. Então você olha para o céu e vê, por exemplo, se o tempo estiver nublado, sujeito a chuvas, eu vou levar o guarda-chuva por prevenção, tá certo? Caso contrário, ou seja, se eu ver que o céu está límpido, sem nuvens carregadas de chuva, assim está bem claro, eu não vou levar o guarda-chuva não, porque a possibilidade de chuva é muito pequena. Então, na tua mente, isso está muito intrínseco no seu cotidiano. Dependendo de uma condição, você toma uma decisão, entendeu? É isso que foi reproduzido aqui. Se a média for maior ou igual a 7, ele estará aprovado. Caso contrário, ele vai para a recuperação. É isso que prevê a função SI no Excel. É o nosso SI do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Tá legal? Então, olha, ele executa uma fórmula única que você constrói que vai prever, nesse caso aqui, duas situações possíveis de acontecer: aprovado ou recuperação. Então, para inserir uma função aqui, uma função é uma fórmula, né? Como eu já falei antes, a função soma lá atrás é uma fórmula. A função SI também é uma fórmula. Eu recomendo para quem é iniciante a usar esse botão aqui que está na barra de fórmulas. A barra de fórmulas fica bem acima da referência das colunas aqui, ó. Pode não parecer aqui. Em cima das colunas tem aqui a barra de fórmulas que mostra o conteúdo de uma célula. Aqui é esse botão que a gente vai usar. É inserir função o nome dela, tá? Então, acionando esse botão, ele vai abrir uma janela mostrando opções para você selecionar qual é a função. Existem categorias, você pode usar a categoria lógica, no caso é onde está a função SI. Você pode obter esses nomes de funções de diversas formas, tá? O Excel tem uma biblioteca com centenas de funções, tá? A função SI é apenas uma delas. Aqui embaixo, ele explica de forma sucinta como é que é a construção sintática da função
e o que ela faz. Perfeito? Então eu escolhi a função se. E aí aparece a seguir um box, né, uma janela para você construir os argumentos da função se. Cada função tem o seu argumento, a matemática já diz, né? E no caso do se eu tenho 3 argumentos, olha só que legal. Teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso. O teste lógico aqui, ó, tá bem simples aqui, é 5 maior igual 7. O que quer dizer isso? Olha, vou perguntar ao Excel se o conteúdo da célula é 5, que é a média do primeiro aluno. Reparem, lembrem-se que eu estou posicionado na célula F5. Esta função está sendo construída dentro desta célula, tá? Somente dentro desta célula. Então eu estou perguntando, a média do primeiro aluno, que é a célula E5, é maior ou igual a 7? Se for, eu vou escrever a palavra aprovado. Caso contrário, eu escrevo a palavra recuperação. É a situação do aluno. Olha só como é que Excel é legal. Ao lado direito, eu estou vendo a prévia do resultado que eu vou obter. Então, olha, a função se, com base numa condição, olha, a média é maior ou igual a 7, com base nessa condição eu vou tomar 2 caminhos distintos. Se de fato for maior ou igual a 7, ele está aprovado. Caso contrário, ele está em recuperação. 2 possibilidades de acontecer, não é isso? Então, se ele for ver, esse verdadeiro aqui significa, olha, neste contexto, E5 é maior ou igual a 7, sim, porque a média é 7,8. 7,8 é maior que 7. Se for verdadeiro, ele repete aprovado, se não, ele repete recuperação. Olha aqui embaixo, o resultado vai ser aprovado, porque ele vai entrar na condição verdadeira. Então, numa fórmula única, eu prevejo 2 situações possíveis de acontecer. Ok? E aí você vai replicar, olha o resultado aí, o que vai acontecer. Eu vou clicar nessa primeira célula, acionar a alça de preenchimento, replicar até o último aluno e ele vai dar o resultado final de cada um deles. Muito bacana. Então serve também para turmas de 10 alunos, turmas de 40, várias turmas, uma em cada planilha. É muito dinâmico o Excel. Você pode organizar da forma que você achar mais conveniente. Tá? Então tá aí a explicação de F5. E agora nós vamos classificar essa planilha. Por exemplo, eu quero classificar por ordem alfabética. Ou eu posso querer classificar por ordem decrescente de média. Então eu vou dar esses 2 exemplos aqui. Tá? Classificar dados. Repare que não está em ordem alfabética. Tá certo? Então na guia dados, eu tenho 3 botões aqui de opções de classificação. Tá? No primeiro exemplo, A, Z ou ZA. São 2 botões distintos. Eu posso classificar em ordem alfabética ou em ordem alfabética inversa. Sempre baseados na primeira coluna. Numa primeira coluna. Esses 2 botões servem para fazer isso para a primeira coluna. Mesmo que sejam dados numéricos. Aí ele interpreta como ordem crescente ou decrescente. Tá? Ou usar esse outro botão aqui que chama-se classificar por critérios específicos. Por exemplo, eu quero classificar por ordem decrescente de média. Eu quero colocar primeiro aqui os que tiraram média maior, decrescente, de forma decrescente, até do maior para o menor, né? Então, neste caso, que é o mais complexo, né? Eu quero, quando eu clico nesse botão, aparece essa janela aqui. E eu quero classificar por média. Reparem que antes de fazer isso tudo, eu selecionei o que eu quero classificar. Isso é muito importante, pessoal. Eu esqueci de dizer. Eu estou selecionando todo esse intervalo de células, inclusive o cabeçalho. Por que eu selecionei o cabeçalho? Porque ele está aparecendo aqui, ó, no classificar por média. Ou seja, é a coluna E. Se você não selecionasse o cabeçalho, apareceria aqui coluna E. Também poderia ser feito assim. Preferi selecionando o cabeçalho para aparecer o nomezinho dele, que fica mais documental, né? Ora, eu quero classificar por valores na ordem do maior para o menor. Mas se houver um empate aqui, se tiver valores iguais aqui para a média, eu quero usar um segundo critério de classificação que é por ordem alfabética dos alunos. É esse segundo argumento aqui, coluna aluno, de A até Z.
Tá aqui os resultados obtidos. Se eu usar o botão AZ, por exemplo, ele classifica por ordem alfabética, independente de valor de média, né? Aquela primeira opção. Se eu classificar por critérios agrupados, aquele segundo por média decrescente, está aqui o resultado. Reparem que eu tenho duas médias iguais aqui. Qual foi o critério de saber quem vai ser listado primeiro? Ordem alfabética de aluno. Vamos em frente então, pessoal. Muita coisa, né? O Excel é fantástico. Nós não estamos vendo, obviamente, todos os recursos, né, do Excel, os mais utilizados, né? Reparem uma informação importante. Se nós não selecionarmos todas as colunas para classificação, o Excel exibe uma mensagem de alerta, tá? Informando que somente as colunas selecionadas serão classificadas. Nesse exemplo, pessoal, se eu só selecionar a coluna nome e quiser classificar, ele vai mandar esse alerta dizendo o seguinte: olha, usuário, eu tenho informações adjacentes a essa coluna. Se você só quiser classificar a coluna A, as outras não serão classificadas. Então, se você usar essa opção, olha só como o Excel é legal, hein? Se você usar a opção aqui, só selecionar a coluna A e classificar, ele vai classificar só a coluna A, só os nomes. E vai manter as notas nos seus lugares. Ou seja, ele vai atribuir notas para outras pessoas. Olha a confusão que vai dar. Atenção a isso, tá certo? Eu selecionei todas as... Bom, estamos chegando ao final, tá? Aqui outros recursos, tá? Da guia dados, filtros. Você quer visualizar subconjuntos da sua planilha. Por exemplo, você quer só visualizar os alunos que estão em recuperação. É uma função útil filtrar. Você não exclui, você não joga na lata de lixo os que estão classificados, não. Você só filtra. Somente no visual você está filtrando uma visualização, subconjuntos, tá certo? Importar dados externos. Você pode importar dados de sites, por exemplo, de outros arquivos e colocar dentro do Excel, muito utilizado. Cotação de dólar, por exemplo, você poderia importar lá automaticamente, muito interessante. Você tem validação de dados, que é um recurso fantástico para evitar erros, tá? Usar estatística, a parte de estatística, teste de hipótese, que é um pouco mais complexo, né? Usar subtotais. O Excel, pessoal, é fantástico, tá? É muito legal. Eu sou muito entusiasta desse software, dos softwares de planilha em geral. Eles nos ajudam bastante. Na prática, você vê como ela é. Outros recursos, tá aqui, revisão de texto, comentário. Você pode colocar um comentário dentro de uma célula, né? Você pode protegê-las contra alterações. Você pode ocultar valores, né? Você quer ocultar um valor por conta de segredo de negócio, né? Você oculta esse valor porque você está mostrando para alguém que você não quer que veja essa informação, tá? Olha aí a engenharia social, olha aí a proteção de dados aqui nessa parte. Interessante, não é isso? Guia desenvolvedor é para você programar, fazer programação através de linguagem de programação no Excel. Você pode fazer isso, programar, criar botões de programação usando a linguagem VBA, né? Visual Basic Application, tá? Que é característico do Excel. Isso aqui é um pouco mais avançado, né? Você tem que estudar, você tem que conhecer a linguagem de programação VBA. Ok, pessoal, encerramos por aqui, tá aí as referências. Espero que seja de grande valia para vocês, principalmente para quem não conhece muito o Excel. Vocês podem, obviamente, rever o vídeo, voltar para rever explicações, tudo isso de uma forma bastante simples, tá certo? Grande abraço, professor Luiz Fernando Miranda. Até a próxima.